Fala galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o mito da meritocracia. Eu vejo muita gente comentando aí na internet, até em rodas de amigos aí, sobre meritocracia como se o único jeito que o capitalismo permite de ascender socialmente, tá? Então a ideia é o seguinte, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, né? E meio que desmistificar isso e mostrar o que é de verdade aí, que o capitalismo se importa, né? E como funciona a vida de verdade. Lembrando que é a minha opinião apenas, então todos sintam-se livres para discordar dela. Bom, então é o seguinte, para começar a falar de meritocracia, a gente tem que entender primeiro o que é em si a meritocracia. Então, a meritocracia seria o sistema aí onde aquele que mais se esforça colhe os maiores frutos, né? Só que aí eu entro com a pergunta, até onde isso é verdade? E para entender até onde aí a meritocracia vai, a gente tem que entender um outro ponto muito importante, que é a geração de valor, certo? Geração de valor é o seguinte, tá? É o que o outro paga pelo serviço que você está disposto a executar. Então, por exemplo, eu vou varrer a minha rua. Quanto as pessoas da rua pagariam por esse serviço? Né? E não só o valor, quantas pessoas eu atingiria fazendo esse serviço? É o exemplo do professor e do jogador de futebol. O professor, todo mundo dá muito valor pro salário do professor, certo? A gente acha que o professor é muito importante na nossa sociedade e quem pode paga muito dinheiro para ter um professor ótimo para o seu filho. Só que o professor ele atinge poucas pessoas por vez, certo? Vamos por ano ele atinge uma quantidade X de pessoas ali e esse valor vai dar um valor máximo de ganho. Né? Já no caso do jogador de futebol, muita gente paga pouco para assistir o jogador de futebol ou até nada. Quem assiste o jogador de futebol pela TV, por exemplo, não está pagando nada a não ser a conta de luz. Só que a pessoa está investindo uma coisa muito cara, né? Que seria o tempo dela, o tempo da pessoa assistindo. É onde entram os comerciais e tudo isso que vai acabar gerando valor para o jogador de futebol. Então, se o jogador de futebol joga melhor que o outro, ele vai acabar recebendo mais porque mais gente vai estar disposta a assistir ele, seja na TV ou seja nos estádios, né? Então, muito mais gente é atingida, apesar do valor ser muito menor. O que acontece é o seguinte, a soma dessa geração de valor do jogador de futebol é muito maior do que a soma da geração de valor do professor. Apesar do mérito do professor ser muito maior, a geração de valor do jogador de futebol é maior, porque ele atinge mais gente, apesar do valor ser inferior. Então é importante entender o conceito de geração de valor para entender que a meritocracia não é o único meio. A meritocracia ajuda sim. No caso, o filho da catadora que passou em primeiro lugar de medicina. Esse é um exemplo de uma meritocracia que realmente existe. Tem gente, por outro lado, que se mata de trabalhar, só que a pessoa não gera valor. Por quê? Não gera valor porque as pessoas simplesmente não acham que precisam do serviço que ela executa ou pagariam pouco pelo serviço que ela executa. Ou ele não atinge tantas pessoas quanto um jogador de futebol atinge, que atinge muito mais gente. Então essa conta aí é o que vai gerir a sociedade, né? E é o que mostra pra gente que, na realidade, a meritocracia ela vai até determinado ponto. Não dá pra entender que a nossa sociedade é toda baseada na meritocracia, que isso é uma mentira. Entra a geração de valor, entra a quantidade de pessoas atingidas, quem está disposto a pagar por esse serviço ou por esse bem, definindo assim quem fica rico e quem não fica rico no sistema, né? Então, antes de sair papagaiando aí, falando um monte de porcaria de meritocracia na internet, é importante entender esses dois conceitos aí, para você poder saber o que você está falando e debater de forma consciente sobre fatos, né? E não sobre falácias aí, porcaria que a galera fala na internet e todo mundo acha lindo e na realidade não é assim. Compartilhe com seus amigos aí, dê um like no nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de marcar aquele seu amigo ali que vive falando porcaria na internet aí. Bom, eu espero que todos tenham gostado aí do vídeo, né? E vamos fazer mais vídeo aí pra vocês sobre outros assuntos aí. Um abraço a todos aí.